Eu estou aproveitando essa oportunidade de estar em casa, cumprindo a minha quarentena, em respeito a todos e todas, não é? A comunidade, para que eu não me transforme num vetor de difusão do coronavírus e também para me proteger, evidentemente. Eu sou membro do grupo de risco, né, os idosos. Mas essa situação que nós estamos vivendo e sobre a qual tantos e tantas de nós já têm se pronunciado, muitas vezes chamando a atenção para aspectos tão importantes, essa situação me leva a observar uma questão que certamente não é nova, não é novidade, mas merece ser enfatizada da forma mais grave possível. Eu estou particularmente, como tanta gente, preocupado com quem vive em condições precárias, os grupos mais vulneráveis. Dois grupos em particular, os 800 mil presos e presas. Sobre isso eu pretendo gravar com Miriam Krenzinger um vídeo específico, porque é uma questão particularmente trágica, que requer uma intervenção imediata do poder público, sob pena de que os responsáveis se convertam em perpetradores de crimes humanitários, né? Porque nós, de fato, estamos na antessala de uma tragédia de grandes proporções. A outra questão-chave, que inclusive é mais numerosa, diz respeito às favelas, os bairros populares, as periferias, as áreas rurais mais pobres, particularmente no norte, no nordeste, etc. As comunicações têm sido aquelas dirigidas, sobretudo, às camadas médias, quando não às camadas médias superiores, às elites, com recomendações sobre cuidados que são absolutamente inviáveis, impraticáveis, num contexto em que mal se tem acesso à água, em que as casas são superpovoadas, em que o ar não circula, em que, enfim, não são cabíveis, pertinentes, porque possíveis, os cuidados recomendados pelos médicos, né? E muitas vezes as medidas tomadas são próprias para certos setores sociais, mas não se aplicam universalmente. Isso é prenúncio de uma série de dramas. Mas, além disso, e em particular, eu quero chamar a atenção para o fato de que, sendo assim, uma sociedade tão desigual e vivendo uma situação econômica tão difícil, nós vamos potencializar as dinâmicas destrutivas. Eu vou ser mais preciso. Observem o seguinte: 0,1% da população brasileira detém a renda correspondente a 48% da riqueza nacional. 0,1%, 48% da riqueza, da renda nacional. Vocês pararam para pensar exatamente no que isso significa? 5% detém a renda ou a riqueza correspondente a 95%. Quer dizer, 95% da riqueza, da renda, do patrimônio são possuídos, controlados por 5% da população. Os negros recebem 57% do que os brancos recebem, as mulheres 62% do que os homens recebem. Se vocês superpuserem os dois ingredientes, mulher negra, vocês terão ainda resultados que acentuarão muito mais as desigualdades. Nós nos acostumamos, nós como sociedade de uma maneira geral, os políticos, nos seus discursos usuais, eu me refiro aos grupos majoritários, dominantes, se acostumaram ou nos acostumamos a conviver com essa realidade como se ela fosse natural. E os grupos sociais sobrevivem se virando na informalidade,
sobrevivendo ao desemprego com esforços titânicos, heróicos. Essas são modalidades de resistência, mas elas são interpretadas como empreendedorismo criativo, né, do ânimo nacional, tão capaz de se adaptar às circunstâncias e de inventar modalidades capazes de se tornarem de alguma maneira rentáveis ou produtivas, o suficiente para que os grupos sociais sobrevivam. Mas eles estão, de fato, no nível de dependência relativamente a outras dinâmicas econômicas, e eles vivem tamanha insegurança, tamanha incerteza, tamanha precariedade, que tudo vem à tona dramaticamente diante de uma crise. Essas pessoas não estavam acomodadas em práticas econômicas, de uma maneira geral, falando da massa popular, com o desemprego, o desamparo e a informalidade crescente, elas estavam se virando, ou seja, encontrando meios de sobrevivência. Nós definimos isso como atividades econômicas produtivas, no setor de serviço, como tantas outras. E falávamos de desigualdades como se fossem objeto de uma descrição neutra, objetiva, né, do jornalista que tem como razão de ser, como profissão, descrever as circunstâncias nas quais a sociedade vive. Veja, isso agora se revela a nós como criminoso, irresponsável, desprovido de qualquer empatia, compaixão ou solidariedade. Isso mostra que o Brasil é, como diz meu colega Vladimir Sarfatli, uma forma ou uma modalidade de violência. Eu acrescento uma forma ou uma modalidade ou um modo de violência racista. Essa é a realidade que nos acompanha. E nós podemos aproveitar essa circunstância terrível que nós estamos enfrentando como humanidade para reconhecer definitivamente que é inaceitável essa ordem de coisas. Isso é absolutamente insustentável e inaceitável. E vejam que agora nós temos pelo menos o benefício de termos demonstrado definitivamente que aquilo que parecia ser o limite do real era o limite da política, era o limite da política econômica, era o limite de uma certa lógica de reprodução do capitalismo sob a hegemonia do capital financeiro, ou não. Na hora em que é necessário parar, nós paramos. Na hora em que é necessário dar um cavalo de pau nesse processo histórico, nós damos. Na hora que é necessário pensar em readaptações da indústria a outras necessidades, nós pensamos nisso. As guerras demonstraram que os países eram capazes de reestruturar completamente seu parque produtivo, suas atividades, etc. Nós estamos, portanto, diante da demonstração de que outras estruturas são possíveis. A possibilidade depende da vontade coletiva organizada, depende da política. Política econômica é uma ciência entendida como saber que adapta certos instrumentos, certos recursos, certas possibilidades a um repertório de dinâmicas, um repertório muito limitado, porque as questões-chave que circunscrevem essa realidade já estão dadas pela relação de forças, pelo domínio de uma classe sobre outras, por estruturas de poder que vão ser encenadas nessa realidade construída economicamente, etc. Outras podem ser construídas a partir de outras perspectivas de poder, de vontade organizada, de política. Então, me parece que talvez a lição definitiva seja a seguinte: o ponto de vista a partir do qual nós temos de analisar essa realidade é o leito de morte. O ponto de vista a partir do qual nós temos de conceber uma nova possibilidade é a necessidade daqueles despossuídos
que hoje arranham as paredes e tentam se sustentar nesse abismo que os atrai com essa gravitação mórbida para o fim. Nós temos de compreender que a construção desse futuro, as alianças possíveis entre setores sociais e setores políticos, independentemente das palavras de ordem do momento, independentemente das retóricas ideológicas, que a grande unidade não é só pela democracia, que pode ser uma limitação, uma máscara imensa para essa aberração com a qual nós estamos convivendo há tanto tempo. A verdadeira aliança tem que se dar entre todos aqueles capazes de se renderem ao humano com compaixão e solidariedade, reconhecendo que enquanto um brasileiro, uma brasileira, eu diria um ser humano, mas pensando em termos de Brasil, enquanto uma brasileira, um brasileiro estiverem na linha da sobrevivência, da necessidade, sem condições de sobreviver suficientemente equivalentes aos demais, nós temos de partir dessa fonte e constituir essa realidade a partir da necessidade de atendimento dessa fonte. Resultado e síntese. A perspectiva nossa para a política futura, uma política democrática radical, tem de ser a da urgência. Ninguém tem tempo de postergar para o próximo século um ajuste de contas em que um equilíbrio maior seja razoável para que não se toque numa realidade intangível, imutável. Não, a perspectiva tem que ser a da urgência. Em primeiro lugar, salvar essas vidas. Não é isso que nós estamos pensando fazendo agora? Em primeiro lugar, salvar essas vidas. E o ajuste fiscal. E aquilo que é incontornável, indiscutível, inquestionável, e tudo aquilo. Tudo ruiu diante da necessidade da vida. O resto se ajusta, o resto se reinventa, não é assim? Então por que não é assim e não será assim para a construção de um Brasil diferente? A perspectiva da urgência e o ponto de vista daquele e daquela que mais necessita. A partir daí, nós pensamos o que vamos fazer juntos.